Fala galera que me acompanha em mais esse vídeo aqui pro canal. Hoje eu quero falar sobre a importância da gente manter bons relacionamentos. Em qualquer relacionamento, porque a forma como a gente se relaciona com as pessoas, elas dizem, ela diz muito sobre a resolução de muitos problemas que a gente tem na nossa vida. A gente sabe que a gente é um ser social, que a gente não vive isoladamente, mesmo que você ache que pode viver isoladamente, mas sempre existe alguém que fez algo, que produziu algo, que sempre envolve uma cadeia enorme de pessoas que estão envolvidas em algum processo da produção de alguma coisa. Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero falar desse vídeo é sobre as pessoas que, principalmente as pessoas que são mais próximas, né? Muitas pessoas elas são bastante duronas e não conseguem se relacionar de uma forma harmônica com quem está à sua volta. Eu te faço uma pergunta: se talvez você seja durão, talvez você seja agressivo, ou talvez você não fale de uma forma harmônica com quem está à sua volta. Eu faço uma pergunta bem simples para você. Você já conseguiu algum resultado positivo sendo agressivo com quem está à sua volta? Claro, tem algumas situações que certas pessoas precisam, né, de uma certa agressividade, porque parece que tem pessoas que funcionam apenas à base da pressão mesmo, né? No sentido de a pessoa não quer fazer algo que é importante para ela mesma, enfim, e ela precisa de uma motivação maior, né? E essa motivação algumas vezes através dessa forma um pouco mais impositora, né? Mas não é nesse caso que eu estou falando, é sobre é, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, das pessoas que não têm esse tipo de problema, né? Por exemplo, a gente sabe, né, que as pessoas não fazem exatamente da forma como a gente quer as coisas que a gente quer que ela faça, né? Aí eu te faço uma pergunta: em algum momento você já tentou ser agressivo com essa pessoa e conseguiu algum tipo de resultado com aquela? Eu não estou falando aqui das pessoas que precisam dessa energia impulsiva. Eu estou falando aqui das pessoas que são mais maleáveis, que são mais dóceis, por assim dizer, né? Que já trazem essa natureza de de, de não precisar, né? De não precisar ser agressivo, né? Então você vai perceber que dificilmente você consegue algum resultado positivo sendo durão com as pessoas, sendo impositor, maltratando as outras pessoas de alguma forma, né? E existem pessoas que, em vez de resolver o problema, elas ficam remoendo e elas ficam xingando, elas ficam falando mal. E quanto mais você fala mal, quanto mais você xinga, quanto mais você agride verbalmente uma pessoa, menos ela se sente é, com vontade de fazer aquilo da forma como você espera que ela faça, né? Então, por exemplo, você está com uma dificuldade no relacionamento afetivo, por exemplo, e aí você fica criticando aquela pessoa, você fica falando mal dela, você fica apontando os erros, dificilmente a outra pessoa vai mudar, porque ela está se sentindo ofendida, mesmo que ela esteja errada até o talo, mesmo que ela esteja totalmente errada, fazendo tudo errado. A forma como você fala tem muito a ver se ela vai mudar o comportamento dela sim ou não, né? Então é muito importante, mesmo a gente estando certo, a gente perde a razão quando a gente fala de uma forma agressiva com o outro, ou até mesmo quando a gente fica, em vez de tentar resolver o problema, a gente fica criticando, né? É um erro ridículo, né? Porque resolver o problema não é ficar criticando. Eu não quero que pareça autoajuda isso aqui que eu tô falando, mas é muito simples, isso é muito simples, né? Talvez você tenha percebido, né? Então, se você tem alguma pessoa que você geralmente critica, tenta se policiar, né? Em algum momento você vai encontrar coisas desse tipo. Se policiar para você não ficar criticando, não ficar falando mal dessa pessoa, falando mal dela para outras pessoas, nem que sejam familiares. Você tem que resolver diretamente com a pessoa, né? Não adianta você ficar
reberando, arrodeando, falando mal para os outros e não resolve o problema na sua raiz com aquela pessoa que você tem a dificuldade, né? Se você não tiver coragem de falar na cara, não fale. Não fale para outra pessoa do problema que você tem com aquela pessoa, né? Não fale para outro o problema que você tem com essa, né? Então, e muitas coisas também acontecem porque a gente quer um perfeccionismo, né? Por exemplo, a pessoa é muito importante para você, ela faz coisas maravilhosas e às vezes ela tem um pequeno erro que você expande, você acha que aquilo é demais. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Você mora com seus pais, ou com a sua mãe, com seu pai, enfim. E aí a sua mãe tem coisas, tem manias, ela faz as coisas de uma forma que você não gosta, né? Por exemplo, você tem o seu quarto lá, sua mãe chega e bagunça o seu quarto. Ela tá limpando a casa e ela vai limpar o seu quarto, só que ela tira tudo do lugar e você não gosta. Você fica irado com isso, né? Então, aí você fica irado, você briga com a sua mãe porque ela mexeu nas suas coisas. Ela bagunçou tudo lá para poder limpar, né? E ela deixou de uma forma desorganizada. É só um exemplo que serve para muitos outros. Então, você briga com a sua mãe, você fica bravo com ela, você diz coisas que não deveria, depois se arrepende. Aí eu te pergunto, das coisas que a tua mãe faz para você, essa é uma coisa que te irrita, mas pensa na quantidade de coisas que a sua mãe já fez e que a sua mãe faz que é importante para você. Se você for pensar, é incalculável, bicho. Não tem comparação. Ela faz uma coisinha que te desagrada, mas ela faz inúmeras outras coisas que são maravilhosas para você. Imagine se não fosse tua mãe. Imagine o que ela faz para você que você não valoriza, que você passa despercebido e quando é um erro, você percebe de uma forma exagerada, né? Quando é para agradecer, você não agradece. Quando é para perceber os acertos, você não percebe. Mas quando é o erro, você cai em cima, né? Então acontece muito isso com a gente, né? É um processo de certo modo até natural, mas cabe a gente trabalhar isso para que isso não se torne uma regra na nossa vida, né? Então a gente tem que moldar esse tipo de comportamento para que isso não domine. E outra coisa também muito importante é sobre o que de fato é importante, né? Por exemplo, você às vezes cobra algumas pessoas porque existe um conflito muito grande nos relacionamentos. São pessoas que são cuidadosas, perfeccionistas. Talvez você se identifique com isso. Talvez você seja cuidadoso demais, organizado demais, é, metódico demais. E tem o outro ou você seja assim, seja o inverso, né? Você é desorganizado, você é meio aéreo, você fica no mundo da lua, você deixa as coisas fluírem mais, e o outro não, é certinho, organizado tudo no seu lugar, tudo nas gavetas, né, metaforicamente falando. E você não, é tipo, deixa a vida me levar, deixa no fluxo e vamos focar em coisas maiores, vamos parar de se preocupar com bobagem, né? Então, geralmente acontecem muitos conflitos nos relacionamentos por causa disso também, da organização excessiva de um e da imaginação e viagens assim na maionese do outro, né? Vamos supor, vamos dizer, né? Da criatividade, da maleabilidade do outro, né? Muitos conflitos aparecem desse tipo de relação também, desse tipo de comportamento das pessoas. Então eu quero te dizer o seguinte: você que é crítico demais, você que é metódico demais, pensa o seguinte, cara, o que seria de você sem a imaginação, sem a criatividade e aquela coisa maravilhosa da fantasia que o outro cria na sua vida, bicho? Você acha que o que o outro faz é desnecessário e é errado, entre aspas, né? Mas, cara, a vida sem sonhos é uma porcaria, bicho. Ninguém aguenta 100% de organização o tempo todo, ninguém aguenta. É muito chato, cara, é muito chato. Tem pessoas que criticam os outros por serem desorganizados, mas elas são chatas demais, cara. Muito críticas, excessivamente críticas, ranzinzas, carrancudas, né?
e ficam criticando o outro, nem que seja mentalmente, criticando o outro pela falta de desorganização, né? Então, geralmente quem critica mais é o organizado, né? O outro que está mais solto, ele não perde, ele não nem sequer ele critica, né? Porque ele não tem essa coisa de tudo certinho. Já o crítico, ele tem, o organizado, ele tem mais isso, né? Então, pensa na importância, né? Por exemplo, você é muito materialista e o outro costuma fazer as orações, orar, né? E pensa que nas orações ele está orando por você também, cara, né? Então, você que é materialista, você não dá muito valor a isso, pensa que isso não tem muita importância, mas pensa no valor real que a oração de uma pessoa tem na sua vida, né? Quanto que ela está te ajudando e você nem percebe. É porque como é num campo sutil, num campo invisível, a gente não percebe, né? É porque que a gente vive no mundo materialista, achando que é só matéria, e a gente deixa de perceber, né, o mundo metafísico, né? É um ledo engano, é um ledo engano. A gente se engana achando que o mundo é só isso, não é. Então, e você também que é aéreo demais e critica aquele outro que é organizado demais, pensa o seguinte: quem bota o mundo para funcionar são eles. Você vive no mundo da maionese, você vive viajando, flutuando, né? Quem coloca a ordem no mundo, o mundo funciona com base em pessoas organizadas, com base em pessoas estratégicas, com base, claro, é um mesclado, né? Do organizado com mais, por exemplo, enquanto você está lá distraído, você bota o leite para ferver no fogo, um exemplo, e o organizado vê lá e ele vai olhar o leite para não derramar. E você esquece e vai fazer outra coisa e acaba viajando no mundo da lua. Então, se não fosse as pessoas organizadas, o mundo não funcionaria bem. Seria uma bagunça terrível. Imagine, todo mundo esquecendo as coisas, todo mundo sem tanta responsabilidade, todo mundo solto. Aí coisas que são importantes de ter o foco, né? Não teria isso. As pessoas estariam, as coisas ficariam uma bagunça, né? Então, finalizando aqui esse vídeo, espero que você reflita um pouco sobre isso e pense na importância, né, de a gente manter bons relacionamentos, se relacionar bem com as pessoas que estão à nossa volta. Porque o mais importante, além do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, são as pessoas em si, né? E pensa que é, as pessoas, elas engrandecem a nossa vida, independentemente da forma como elas são, da forma como elas agem, né? Então são fundamentais na nossa vida. A gente não vive isolado, né? E a gente só obtém resultados bons com as pessoas que estão à nossa volta quando a gente sabe se relacionar, quando a gente sabe conversar e não apontando os erros, não criticando o outro, porque quem somos nós também para apontar os erros, né? A gente aponta um dedo para o outro, só que a gente esquece que a gente não é perfeito, a gente faz muitas coisas incompletas também, que a gente necessita do apoio do outro o tempo todo, né? Para estar nos ajudando também. Galera, até o próximo vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo. Valeu, galera!